Irmãos, nosso manual de regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. O cristão, ele tem a Bíblia como seu padrão, como o padrão daquilo que deve ser feito, daquilo que deve ser vivido. E esse manual, ele não simplesmente dita o nosso proceder, o nosso caminhar, ele apresenta, ele não é algo proibitivo somente, no sentido, ele nos informa, ele nos conduz, ele dá um parâmetro para que nós possamos seguir numa jornada, como uma bússola guia um perdido, assim a Bíblia também nos orienta. Então, a Bíblia é a verdade absoluta. Isso significa que, pelo fato dela ser a verdade absoluta, todas as outras coisas que se colocam como verdade contra ela são mentiras, porque só pode existir uma verdade absoluta. E a Bíblia nos ensina que Deus é o autor da criação. Tudo que vemos, tudo que sentimos, tudo que ouvimos é criação de Deus. Ele é antes de todas as coisas, ele existe antes de que tudo existisse. Então tudo surge dele, tudo foi criado por intermédio dele. Quando você abre Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus criando o firmamento, criando o mundo, criando a humanidade, criando os animais. Então tudo, absolutamente tudo, parte de Deus. Dele emana todas as coisas. E sendo assim, nós também entendemos, porque a história mostra que a história, a vida, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Então nós entendemos também que, da mesma forma que Deus é o autor de todas as coisas e tudo parte dele, ele também é o consumador da sua criação, ou seja, ele um dia dará fim a todas as coisas. Tudo veio por meio dele, tudo subsiste por causa dele, e um dia tudo que conhecemos deixará de existir, porque ele colocará fim em todas as coisas. Sendo o Criador, somente ele tem autoridade para consumar, para colocar um fim. Então, entendemos assim que ele existe antes de tudo. E é complicado para a nossa mente humana entender isso. O que é o nada? Porque na nossa mente limitada, quando nós imaginamos o nada, nós imaginamos ou uma tela escura ou uma tela branca. E a Bíblia diz que as trevas e a luz foram criadas por ele. Então até o que nós imaginamos como nada é criação dele. Então a Bíblia fala justamente disso. Colossenses capítulo 1, verso 16, Paulo escrevendo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, Deus é o ponto central de toda a criação. Tudo está do jeito que está, porque existe um ser supremo que gerencia toda a criação. Todo o universo está sob o controle de Deus. Então, de uma forma cíclica, ou seja, da forma que se começa, um dia também cessará, findará. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o sábio diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O sábio está falando da morte. O sábio está dizendo que a morte é o ponto final da nossa existência. Nós nascemos, nós crescemos, nos desenvolvemos, vivemos, atingimos o ápice e depois morremos. Então, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não tenha a Bíblia como sua regra de fé e prática, você tem que concordar comigo que a vida, ela tem esse ciclo natural, e isso não se limita somente à humanidade. Isso não se limita somente à vida humana. Os animais são assim, as árvores são assim, a terra é assim. Os cientistas, estudiosos dizem que daqui a alguns anos, não se sabe exatamente quantos, milhões, milhares, não se sabe ainda, mas se sabe que daqui a alguns anos
O Sol vai engolir os planetas que estão mais próximos a ele. Vai ficar insuportável viver na Terra diante da mega população, da superpopulação que está cada dia aumentando. O mundo caminha para um fim, porque é um ciclo natural. Você está me entendendo? Amém? Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um fim. Então, Deus porá fim a este mundo como nós conhecemos. Se daqui a algum tempo, se daqui a muito tempo, talvez esse fim chegue individualmente, chegue antes para uns do que para outros, mas uma coisa é certa: Ele vai pôr fim a todas as coisas. Esse fim que nós estamos falando não significa a extinção. A morte, como nós falamos, não significa o fim completo, significa o fim da vida como nós conhecemos. Todos nós, todo ser humano, ele tem uma curiosidade: o que é que acontece depois que o homem atravessa os portões da morte? O que é que acontece com você depois que você morre? O que é que acontece quando o corpo perde a sua vida e, como Eclesiastes diz, o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus? O que é que acontece? Então, a morte é o fim da existência que os nossos olhos carnais enxergam, mas é o princípio de outra coisa. Deus põe fim a uma existência para dar continuidade a outra. A morte, na verdade, é uma porta que conduz à eternidade. Como foi pregado aqui ontem, a morte é o caminho que leva a alma para a eternidade. Olhe para cá, existem dois tempos, a Bíblia mostra. Existe o tempo humano, que nós chamamos de Cronos, que é o tempo cronológico que nós vivemos, que é esse tempo que é cíclico, ou seja, ele tem fim. Nós vivemos minutos, nós vivemos horas, nós vivemos dias, semanas e anos. Estamos encerrando o ano agora, estamos envelhecendo. Mas existe um tempo que é o tempo de Deus, que é um tempo da eternidade, nós chamamos de Kairos. Nesse tempo da eternidade, esse tempo ele não é submetido ao tempo cronológico, ou seja, lá Deus é eterno. Deus transita no começo e no fim, por isso que a Bíblia diz que Ele é alfa e ômega. Ele transita na eternidade. Você está me entendendo? Diga amém. Muito bem. A morte rasga esse meio termo entre esses dois tempos e lança a alma do homem para a eternidade. Quando você morre, sua alma é lançada para a eternidade. Por isso que a morte não é o fim. Veja Lucas capítulo 16, o verso 22 eu queria destacar, 22 e 23, quando Lucas ele diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O fim, na verdade, é o começo. O fim da vida como nós conhecemos é o começo de uma eternidade. E aí volto à mesma tese que eu falei anteriormente: como a nossa mente encara a eternidade? Foi feita uma analogia para que nós pudéssemos compreender a eternidade. E um sábio certa vez diz: a eternidade é como se Deus ordenasse a uma pequena ave, que fizesse uma viagem da terra até a lua e transportasse a terra para a lua de grão em grão. Ela teria que transportar todo o planeta Terra para a lua de grão em grão no seu bico, o bico de uma ave. Isso vai demorar? O sábio diz: isso é o começo da eternidade. A nossa mente se limita porque não compreende a eternidade. A eternidade é um abismo sem fim, é um momento onde não findará. E o texto aqui diz que existiam dois homens, o rico e Lázaro. Ambos morreram, ambos romperam a barreira das dimensões
e foram parar na eternidade. Sua vida nesse mundo vai findar e você passará para a eternidade. E haverá, no texto que nós lemos, no capítulo 25 de Mateus, a narrativa de Mateus é a narrativa de um grande julgamento. E esse julgamento não se dará nos termos que nós conhecemos, esse julgamento se dará na eternidade. Esse julgamento que Mateus fala no capítulo 25 é o mesmo julgamento que João fala em Apocalipse, no capítulo 20. Ele diz aqui no capítulo que nós lemos, no verso 32, todas as nações estarão reunidas em sua presença. Todas as nações do mundo, toda a humanidade em todas as eras, estarão reunidas diante de Deus. Olhe para o texto capítulo 25. E o texto diz no verso 31, que ele se assentará no seu trono para julgar a humanidade. Quando ele fizer isso, toda a humanidade estará na eternidade. Então, nesse julgamento, na eternidade, Deus julgará a todos os homens, a todas as mulheres, pelos seus atos nesta vida. Então, o julgamento da eternidade começa nesta vida. Aqui, nesse momento, hoje, especificamente nessa hora, Deus preparou esse dia, escreveu esse dia na nossa história, para estarmos reunidos nesta igreja, nesse momento, para eu dizer a você que a sua alma um dia será julgada. Isso não é coincidência. Isso não é uma coisa que aconteceu do acaso, você está sentado aí porque não tinha nada para fazer. Não, Deus, na sua soberania, na sua presciência, trouxe você hoje para dizer a você hoje, a sua alma será julgada na eternidade. Um dia, esse julgamento começa hoje, você começa a se preparar hoje, e eu faço uma pergunta a você hoje: você está preparado? Você está pronto? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, abra sua Bíblia lá. É interessante que João tem a mesma visão relatada por Jesus no capítulo 25 de Mateus. Jesus aqui no capítulo 25 narra. João no capítulo 20 de Apocalipse, ele vê. Versículo 11, ele diz: vi um grande trono branco. Capítulo 25, verso 31, diz: quando vier o Filho do Homem assentado na sua majestade, Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Jesus diz em Mateus, João vê no Apocalipse. E continua, capítulo 20 de Apocalipse, verso 11: e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Veja o que João vê: vi os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, abriu-se ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então João, na sua visão, vê livros, e um dos livros é um livro da vida. É o livro onde lá está escrito o nome daqueles que serão salvos da condenação final. Você está me entendendo? Diga amém. E no outro livro existem as ações registradas de todos os homens em todas as eras. Deus está registrando as nossas ações nos céus. A igreja, veja bem, o texto nos mostra, a Bíblia Sagrada nos mostra. Você está me entendendo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Muito bem. Dia de praia, né? Só vê hoje muita gente na praia, aquela coisa toda, porque, né? Aleluia, isso é bom. Glória a Deus, é. Segura o sono aí agora, em nome de Jesus. Amém? Eu vi alguém dormindo, eu vou dar um grito desse. Porque eu estou me libertando do olho para cá. Eu não estou querendo mais falar olho para cá. Tem hora que eu fico me coçando para falar olho para cá. Mas eu estou me segurando, me ajude. Amém? Muito bem.
Como começará esse julgamento? Esse julgamento começará quando a igreja for arrebatada. Mateus capítulo 24, perdão. Mateus capítulo 24, versículo 40. O texto sagrado, Jesus, a partir do capítulo 24, Jesus está falando a respeito do fim dos tempos. E no capítulo 24 ele traz uma série de acontecimentos que vai culminar com o julgamento da humanidade. Ele fala no capítulo 24, no versículo 40, de algo que vai acontecer, onde a igreja de Cristo será levada aos ares, e Deus assim estará com seu povo protegido. Capítulo 24, verso 40 diz: então estarão dois no campo, um será tomado e deixado outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que virá o seu Senhor. O Senhor está narrando aqui, está trazendo a narrativa do grande arrebatamento que haverá sobre a terra. Então, o povo escolhido de Deus será levado da terra num piscar de olhos. O texto diz que haverá duas pessoas caminhando, uma será tomada e a outra ficará. Haverá testemunhas do que acontecerá. Deus vai recolher o seu povo. E esse julgamento, olhe para cá, perdi. E esse julgamento começa quando esse povo for arrebatado, quando esse povo for escolhido. E eu quero deixar um sinal para você, meu amigo, que está aqui, que ainda não entregou a vida a Cristo, e talvez não entregue, talvez você diga: não, mas na frente, daqui a alguns anos, quando esse grande arrebatamento começar, quando Deus recolher o seu povo, aí começará o julgamento de Deus sobre a humanidade. Então, quando você ouvir falar que do meio das nações um povo desapareceu, um povo simplesmente sumiu, coloca as suas barbas de molho, porque Deus vai começar um grande julgamento sobre a terra. O texto de Apocalipse diz, capítulo 9, verso 6, que quando acontecer isso, Deus vai começar a trazer sobre a terra as taças da sua ira. Deus vai começar a abrir os selos da sua ira. Então a Bíblia diz que haverá fome na terra, haverá guerra na terra, haverá morte na terra, haverá tamanha morte que o profeta diz que o sangue da humanidade alcançará a altura dos arreios dos cavalos. É um grande tormento que virá sobre a terra, que a Bíblia diz em Apocalipse 9,6, que os homens procurarão morrer e não irão conseguir. O clamor e o desespero vai ser tão grande naquele dia, que as pessoas vão desejar a morte, mas não vão conseguir morrer. Sabe por quê? Porque o julgamento de Deus começou. E o julgamento de Deus será implacável. O julgamento de Deus será terrível, o terror será grande, o desespero será maior. Os que ficarem verão o que acontecerá sobre esta terra, até que Deus decrete o fim, e aí seremos todos levados para a humanidade, para a eternidade, e começará o julgamento. Por isso que a Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, que tudo isso que eu estou falando para você é o início das dores. Quem é mãe aqui? Quem já deu à luz em parto normal? Levante sua mão aí. A Bíblia compara esses últimos dias como o início das dores do parto normal. Que eu nunca tive, graças a Deus, mas diz que é doloroso. Mas eu vou dizer um negócio para você, para as mulheres que aqui, que eu tive um probleminha antes de casar, que é um cálculo renal. E eu pensava, eu vi o médico dizendo uma coisinha pequena, eu nunca senti uma dor tão grande na minha vida como eu senti naqueles dias. E eu cheguei no pronto-socorro, o médico disse, não sei se isso é verdade, ele me falou. Ele disse: meu amigo, a dor que você está sentindo só perde para o infarto. A dor que você está sentindo é maior que a dor do parto. Aí a minha esposa se revoltou. Que conversa é essa? Muito bem. Esse desespero que eu estou falando para você é o princípio das dores do julgamento de Deus. Nunca, Jesus, olhe para cá, Jesus diz: nunca houve, nem haverá dia
como esses, que se não fosse pelos escolhidos que ainda estiam na terra, a humanidade não suportaria. Então, finalmente, quando todos estiverem preparados, então quando Deus decretar o fim desse início de castigo na humanidade, Deus transportará a humanidade para a sua dimensão, para o seu tempo. E no tempo de Deus não haverá amanhã ou depois. No tempo de Deus todos estarão ali reunidos, todos estarão diante do trono branco. O final de tudo, esse julgamento decreta o final de todas as coisas. Toda a humanidade de todas as eras estará diante de Deus. E quando você estiver diante de Deus, o dia de hoje passará diante dos seus olhos. O dia de hoje, o dia em que Deus te trouxe aqui para dizer a você que você tem que entregar a sua vida a Ele, que você tem que mudar o rumo da sua vida, que você tem que mudar a forma que você está vivendo, porque você será julgado. Você estará diante desse trono branco e diante dele as suas ações serão julgadas. E eu sempre faço uma pergunta. E eu sempre faço uma comparação. Se você está realmente pronto, e aí eu falo aquela comparação de que se nós pudéssemos hoje pegar todos os seus pensamentos e gravar um DVD, se nós poderíamos projetá-lo aqui no Data Show da igreja. Talvez não, porque você ainda não está preparado. Mas diante de Deus, a sua vida passará, porque tudo que você está fazendo, Deus está registrando. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê você lá no oculto quando ninguém está vendo. Deus vê suas emoções quando ninguém está enxergando. Deus sabe o porquê você faz. Deus sabe aonde você tem ido. Deus sabe o que você tem falado. Deus tem visitado a sua alma durante a noite. Deus sabe aonde você está. Deus julgará você por tudo que você está fazendo. Julgados e sentenciados por um tribunal divino, onde não há apelação. Como preguei aqui no domingo, você hoje, se você fizer a comparação de um tribunal divino com um tribunal humano, no tribunal humano você se defende diante do juiz. No tribunal humano existe um júri, no tribunal humano existe apelação. No tribunal de Deus você não falará com o juiz, você não terá desculpas. Deus executará o juízo conforme o que você está vivendo hoje. O seu julgamento começa hoje. O que você está fazendo? Você está preparado? A condenação é a eternidade longe de Deus. Jesus sempre fez questão de dizer que existem dois caminhos. Jesus sempre fez questão de dizer que há dois grupos no mundo. Há o joio e o trigo. Há os prudentes e os imprudentes. Há o justo e o ímpio. Há os salvos e os condenados. Há os bodes e as ovelhas. Esses dois caminhos levam você para dois momentos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Quem está com sono, diga amém. Praia demais. 9:42. Marcos 9:42. E quem fizer tropeçar um desses pequenos crentes, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se tua mão te faz tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno. Aí Jesus diz: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois e seres lançado no inferno. E Jesus reitera: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não está dizendo que você tem que cortar a mão, não faça isso, tá bom? Amém? Nem arranque seu olho, não precisa fazer isso. É uma figura de linguagem. Ele está dizendo que aquilo que te faz tropeçar,
aquilo que te faz ser julgado por Deus, aquilo que te afasta de Deus, é melhor que você arranque-o da sua vida e você passe e entre na eternidade sem isso, porque se você entrar na eternidade com isso, você será condenado. A eternidade longe de Deus, a alma perdida é lançada eternamente longe de Deus. E aí nós não conseguimos, o evangelista Diego pregou isso aqui ontem, nós temos pregado isso, mas nós não conseguimos transmitir a intensidade do que é isso para os seus olhos, para a sua mente humana. Uma eternidade distante do seu Criador, uma eternidade onde o diabo e junto com seus demônios serão atormentados e você estará lá junto com eles. Um fogo inextinguível, onde o texto que Jesus falou, onde o verme não morre, ou seja, onde você não morrerá, onde há consciência de culpa, onde haverá sempre tormento para a sua alma, onde há desespero, onde há dor e onde não há esperança, porque você nunca sairá de lá, porque a alma nunca sairá de lá, porque o tribunal de Deus sentenciou, e o tribunal divino não tem apelação. Quando você vai para Lucas 16, 22, o texto que nós lemos, o rico está lá, e a angústia do rico é tão grande que ele diz: permita que ele pelo menos toque com o dedo na minha língua, permita que de alguma forma eu seja aliviado desse tormento. Nenhuma pintura, nenhum filme, nenhum som consegue trazer para você a dimensão do inferno. Se não for o Espírito de Deus nessa noite penetrando no seu coração, nenhum ser humano consegue imaginar o que é o inferno, e ele está preparado para aqueles que vão viver longe de Deus. Então não podemos rir, não podemos brincar, não podemos levar na brincadeira, é algo sério. A sua alma corre risco. E se você não der ouvidos à voz de Deus nessa noite, a sua alma caminhará para a perdição eterna, num fogo inextinguível, sem fim, eternamente longe do seu Criador. É isso que está preparado para o ser humano. É isso que está aguardando algumas almas pecadoras. A Bíblia diz, Jesus no capítulo 24 de Mateus, Jesus diz: e assim como foi nos dias de Noé, assim também será a segunda vinda do Filho do Homem. Que as pessoas casavam, que as pessoas brincavam, que as pessoas faziam o que queriam, e o profeta dizia: um dia o cataclisma, a palavra dilúvio no original é cataclisma, ou seja, destruição avassaladora. Um dia o dilúvio virá, e as pessoas riam, e as pessoas iam para o brega, iam para o pagode, e brincavam e diziam: isso é bobagem desses crentes, isso é loucura dessas pessoas. Aí Jesus diz que da mesma forma Noé pregava, Noé dizia: Deus trará juízo, meus irmãos. Noé falava para as pessoas: entrem na arca, Deus vai julgar a humanidade, todas as pessoas vão morrer. E eles riam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, banqueteavam, brincavam, desapercebidas, distraídas, brincando. Até o dia que a Bíblia diz que Deus começou a mandar a chuva sobre a terra. Agora, imagine comigo você. Imagine que você vive naquela época. Imagine. E aí, um louco, no meio de Serra Talhada, diz a você: olha, eu estou preparando um barco. E daqui a uns tempos vai chover. E se vocês não entrarem, vocês vão morrer. Você ria. Você ia zombar. Mas imagine que você está lá e começa a chover. E chove um dia, e chove o segundo dia, e chove o terceiro dia. E a Bíblia diz que as comportas, Deus abriu as comportas do céu e da terra, e a água deu no tornozelo, e a água deu no joelho, e você diz: eu vou procurar a arca.
Só que só existe uma coisa, temos falado aqui na igreja, só existe uma coisa de Deus que não é eterno, que é finito, que acaba. É sua paciência. A paciência de Deus tem limite. A paciência de Deus comigo e com você tem um tempo determinado. Gênesis capítulo 7, verso 16, a parte B diz: Deus fechou a porta da arca. Quem fechou a porta não foi o homem, porque com o homem sempre tem um jeitinho. Eu sou irmão do cunhado, do tio da sua mulher. Eu sou seu primo em segundo grau. Com o homem sempre tem um jeitinho. Já prestou atenção? Gênesis capítulo 7, verso 16, parte B. Deus fechou a arca. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. A gente gosta de usar esse texto para dar aquela rajada de glória a Deus, né? A porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele fechou a porta da arca. E bateram na porta da arca. E imagine junto comigo o desespero. Noé, abra a porta. Noé, meus filhos estão morrendo. Noé, deixe pelo menos meus filhos entrarem. Noé, não precisa ir, só preciso que você salve minha esposa. Noé, salve meus filhos, eu amo meus filhos. Mas Deus fechou a porta, ninguém poderá abrir. Esse dia chegará. Mais dia ou menos dia, se para todos de uma vez ou só para você, porque o Senhor pode vir buscar só você. Daqui a um ano, daqui a algumas horas. E quando Ele vier buscar você, eu quero fazer uma pergunta para você. De que lado da porta você vai estar? Quando a porta de Deus se fechar, quando Deus disser que acabou, que a paciência dele se encerrou e que ele finalmente vai trazer juízo sobre essa terra e vai findar a vida dessa terra, me responda: de que lado da porta você vai estar? Porque em qual lado você estiver, eu quero dizer uma coisa a você: ela não será mais aberta. Se sua alma se inquietou hoje, e se de alguma forma você se sente não salvo hoje, como eu falei, o seu julgamento começa hoje. E Deus hoje oferece uma oportunidade para você. Você está cansado, o dia foi difícil. Muita praia, muito camarão. Talvez sua atenção não esteja muito bem no que eu estou falando hoje, mas o que eu estou dizendo a você é que Deus te oferece hoje a saída para essa condenação que eu estou falando. Deus quer chamar você para dentro da arca hoje. E eu quero fazer um convite para você. Não vou lhe cansar. Não vou além, para que você não fique cansado além do que já está. Mas eu não poderia encerrar hoje sem fazer um convite a você. Você que está aqui nessa noite, que deseja entregar a sua vida a Cristo. Talvez você diga lá no íntimo: lá vem um pastor de novo. Essa é a parte do culto que eu fico meio envergonhado, meio acabrunhado. Essa é a parte do culto que eu não gosto. Não se preocupe, nós não vamos lhe constranger. Mas é nosso dever lhe fazer um convite. Um convite para fugir da condenação do tribunal divino. No tribunal divino, você não vai poder falar. No tribunal de hoje, você pode dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu sou pecador. Eu não vou conseguir sozinho. Mas se o Senhor estender sua mão hoje, eu posso ser salvo. Oh, aleluia. Como é doce essa palavra. Quando a gente diz: Senhor, salva-me. Orações de grandes homens de Deus, quando se viram em aperto, eles disseram: Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que Pedro avistou Jesus no meio de uma grande tempestade. E a tempestade era tão forte, quando eles
olhou e ele viu Jesus caminhando sobre as águas. Ele teve medo. Ele teve medo porque na visão humana nós não conseguimos enxergar Jesus do jeito que Ele é. E ele disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até aí. E Jesus disse: venha. No meio do caos que você está vivendo, no meio da confusão que você está vivendo hoje, talvez você diga: Senhor, talvez você esteja dizendo aí sentado: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando isso ou é só o pastor? É só o Senhor mesmo que quer mudar a minha vida ou é só esse homem que está falando? E da mesma forma o mestre diz: venha, levante. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar sobre as águas. E por um momento ele foi ao encontro do mestre e ele fraquejou. E a frase de Pedro é a frase que eu queria que você falasse do fundo do seu coração. Pedro disse: Senhor, socorre-me, salva-me. E se você deseja isso hoje, você não precisa vir aqui na frente. Aí onde você está, você vai ficar de pé. Nós vamos orar por você. Se tem alguém para Jesus hoje, aí onde você está, você vai ficar de pé e vai recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar-se a Jesus? Onde está a primeira pessoa? Tem alguém hoje que deseja se entregar a Cristo?